Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um Vamos Falar de Música Exterior. E no episódio de hoje, nós vamos encerrar a nossa excursão pelo mundo da música barroca, que nós começamos lá no primeiro programa, na nossa viagem para a Alemanha, que é o berço da reforma religiosa de Martinho Lutero em 1517. Depois, nós fomos para a Itália, sempre muito católica, sede do papado. E, por fim, nós vamos terminar, olha só que coisa mais interessante, na Inglaterra, que foi onde surgiu a Igreja Anglicana, com o ato de supremacia de Henrique VIII, no século XVI. Então, nós estamos analisando três dimensões diferentes desta sociedade altamente dividida em questões de religião, como era a sociedade do Barroco. Agora, vou dizer um detalhe que vai, digamos, intrigar vocês. Adivinhem qual é o nome do compositor com que nós vamos trabalhar na Inglaterra? Hum? Hum? Senhoras e senhores, o nome dele era nada mais, nada menos do que George Frederick Handel. Mas daí vocês vão me perguntar, mas Emílio, George Frederick Handel não é um nome de inglês? E eu serei obrigado a concordar com vocês, vocês têm toda a razão. George Frederick Handel não é um nome de inglês, pela simples razão de que George Frederick Handel não nasceu na Inglaterra. Ele nasceu na Alemanha. Daí vocês vão me perguntar também, porque eu sei que vocês vão me perguntar, mas Emílio, se ele nasceu na Alemanha, ele pertencia à Igreja Anglicana? Não. A religião praticada por Handel durante sua vida inteira foi a religião luterana. Porém, como ele ganhou a vida trabalhando para a monarquia britânica, que é chefe da religião anglicana, a música que ele compunha estava em função do anglicanismo e não do luteranismo. Muito interessante isso, né? Vocês percebam aí que existe uma dualidade na composição handeliana dentro de um tipo de arte que já é extremamente dual, como é a arte barroca. Não é interessante isso? É muito interessante. Uau, mas 10 vezes uau! Bom, fato é que o nosso amigo George Frederick Handel nasceu na Alemanha no dia 23 de fevereiro de 1685. E aos 23 anos, ou seja, em 1708, ele faria uma grande viagem, adivinha para onde? Pois é, quem respondeu Inglaterra, parabéns! Errou brilhantemente! Ai, que saudade! Vocês sabem quem é que fazia essa brincadeira? Era meu professor de matemática do 8º ano, Geraldo. Ô, Geraldo! Um beijo para você, meu querido. Mas, enfim, voltando ao que eu estava dizendo, não é? Em 1708, George Frederick Handel viajaria ainda não para a Inglaterra, mas para a Itália, onde ele passaria 2 anos se especializando em ópera e música sacra. Depois, então, em 1710, portanto, aos 25 anos, ele viajaria para Londres, na Inglaterra, onde ele viria a se estabelecer para o resto da vida. Mas, pela primeira vez, ele viajou para Londres para realizar um concerto em homenagem à então rainha Ana, da dinastia de Hanover, que era a esposa do então rei George I. E foi assim
que o nosso Handel se tornou conhecido da corte real inglesa. Nos anos seguintes, ele viria a encantar a realeza com suas óperas e suas odes aos monarcas, até que em 1713 ele foi nomeado o compositor oficial da monarquia britânica. E daí então ele não parou mais, né? Ganhou a vida compondo para o rei e a rainha. Para vocês terem ideia, era um luxo, assim, um esbanjamento tão grande na corte real que o Handel chegou a compor uma música, ou melhor, uma música só não. Ele compôs toda uma trilha sonora para ser tocada durante uma cerimônia na qual o rei e a rainha assistiriam a uma exibição de fogos de artifício. Vamos falar a verdade, é muita ostentação. Ostentação fora do normal. Eu não vou nem falar nada. Privilégios da nobreza à parte, a nossa música de hoje não pertence a essa série dos fogos de artifício reais. Na verdade, a nossa música de hoje pertence a um gênero musical menos conhecido, denominado oratório. Vocês já ouviram falar? Oratório é um gênero de música sacra organizado em canto coral que tem como objetivo contar uma história, uma passagem da Bíblia por meio da música. Só que chegou naquele momento do programa que eu estava com medo. Eu vou ter que falar o nome do oratório para vocês. Desculpa, tá? Eu sei que hoje em dia falar esse nome é quase um palavrão. Na verdade, deve ser até pior que um palavrão, mas eu vou ter que falar porque é o nome da música e se eu não falar, né, não vai ter como. Mas me desculpem, tá? Eu fiz de tudo para evitar, mas não deu. O nome da música é... O nome da música é... O Messias. Corta, deixa isso para lá, não se toca mais no assunto, o nome do oratório não vem ao caso. O caso é que esse oratório, composto por Georg Friedrich Handel, em 1741, contava a história da vida de Jesus Cristo e estava dividindo em somente 51 movimentos, sendo cada um desses movimentos correspondente a um canto coral. O nosso canto coral que nós estamos trabalhando hoje é o de número 42. E eu tenho certeza mais do que absoluta que assim que vocês ouvirem essa música, vocês vão reconhecê-la imediatamente, porque eu garanto que vocês já cantaram essa música alguma vez na vida de vocês. Suponhamos uma situação hipotética. Você está querendo desesperadamente usar o banheiro, mas tem uma pessoa lá tomando banho e não sai nem por um decreto. Horas depois, quando essa pessoa finalmente deixa o banheiro, que música você canta para ela? Aleluia, 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 aleluia. É isso mesmo. Aleluia. É o nosso canto coral número 42 do oratório O Messias, HWV 56. Aliás, eu ainda não falei sobre essa sigla com vocês hoje, né? Não tem problema, eu faço isso agora. Para isso, eu vou ler aqui a definição trazida por este caderninho, que pertence àquela mesma coleção de compositores da música erudita que meu pai fez quando eu tinha 7 anos de idade.
Esta edição aqui é o número 9 da coleção, que corresponde ao Georg Friedrich Händel. E no finzinho temos um glossário que diz assim, permitam-me que eu leia para vocês. HWV, sigla para Händel Werkverzeichnis. Trata-se do trabalho de catalogação das obras de Händel, realizado pelo musicólogo alemão Bernhard Baselt, entre 1978 e 1986. Portanto, quando a gente diz HWV 56, quer dizer que a nossa música de hoje ocupa a posição de número 56 nesse catálogo do tal musicólogo alemão. Bom, vocês já estão acostumados com essa história de catálogo, né? O Bach tinha, o Vivaldi também tinha, então isso daí vocês tiram de letra, mas é só para frisar mesmo. Ok? Uma última informação que eu tenho para trazer para vocês sobre a nossa música de hoje é a respeito da estreia do Hallelujah lá em 1742 em Londres, na Inglaterra, na corte do rei George I. Reza a lenda que de tão bonita que é a música, o rei George, assim que ouviu as primeiras notas, levantou-se para ouvir de pé, e por isso, até hoje, os ingleses têm a tradição de ouvir o canto coral número 42, com a plateia inteirinha de pé. Vocês estão vendo, então, que o nosso rei George I era uma espécie de influenciador digital do barroco. Eu sou uma influenciadora, né? Digital não, porque não existia tecnologia digital na época, né? Mas vocês entenderam a piadinha. Enfim, sem mais delongas, vocês podem escutar a nossa música de hoje por meio do link que eu vou deixar disponível na legenda do vídeo. Trata-se de uma interpretação de 1995 pela Orquestra Filarmônica de Londres. Espero muito que vocês gostem. Vamos encerrando por aqui. Semana que vem não falaremos mais de música barroca, vamos pular para outro período que depois eu comento melhor. Tá bom? Me despeço aqui, portanto. Um grande abraço no coração de cada um. Beijo na alma, lembranças do Emílio.